Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Houve apresentação ontem na reunião da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc de um estudo das condições das rodovias estaduais, as SCs, da região do Contestado e Vale do Rio do Peixe. Bom, isso vai continuar pelo estado de Santa Catarina, né? O engenheiro Saporiti vai depois fazer do oeste, do extremo oeste, a aferição das estradas estaduais, no Vale do Itajaí, a região sul, enfim. Bom, a ideia é que o estado tem recursos insuficientes para fazer a manutenção. Isso aí não resta nenhuma dúvida. Nós já apresentamos há pouco aqui os números, 3 milhões e 300 mil reais para mais de 500 quilômetros, quando só para 29 quilômetros são necessários 52 milhões de reais para fazer a restauração e recuperação de uma via. Bom, eu queria propor o seguinte, agora há pouco o senhor defendeu a tese aqui, muito racional, de que, quando eu trouxe aqui a tese, né, a informação de que certamente não vai demorar muito para o trecho sul da BR-101, obra que já está praticamente pronta, concluída, ser entregue à iniciativa privada com uma concessão. E num valor de pedágio barato, porque a rodovia está praticamente pronta. E o senhor defendendo a tese de que, bom, mas tem que ser um valor cobrado que o Estado brasileiro não pense em o dinheiro para pagar o que já houve de investimento. Não, é o dinheiro suficiente, justo, para que se faça a manutenção daqui para frente. Melhorias, né? Ok. Bom, o governo do Estado, o engenheiro Saporiti, está ainda finalizando os estudos do modelo de concessão. A ideia é separar por lotes, enfim. Mas aí tem um detalhe, as obras, não sei se dá para dizer que estão prontas, mas vão precisar de muita restauração e algumas duplicações. Isso significa dizer que o pedágio, ele não vai ser tão barato assim? Ou vai ser um pouquinho mais salgado? Eu penso o seguinte, Renato, a pior situação é que nós nos encontramos hoje, né? Hoje, é só para voltar a valores, assim, naquela região ali do Contestado e do Vale do Rio do Peixe. Então nós falamos naqueles 3 milhões e meio que o DEINFRA tem para os 550 quilômetros da região da Superintendência Planalto. Tá. As antigas secretarias, hoje é a Agência de Desenvolvimento Regionais, naquela região são 5 as agências. Tem em Caçador, tem em Videira, tem em Curitibanos, tem em Joaçaba e tem... É que é tanta secretaria, hoje são 4, a gente acaba esquecendo. Canoinhas, não? São 30. A Canoinha já não está naquela região lá que nós vistoriamos agora. Lá são 4, na verdade. Então, Caçador, Videira, Curitibanos e Joaçaba. Nessas 4 agências de desenvolvimento, dá uma extensão, uma malha rodoviária de aproximadamente 770 quilômetros. O governo do estado tem alocado para essas agências de desenvolvimento, para fazer a manutenção dessas estradas, 2 milhões e 700 mil reais até o final do ano. Então todos vão convir que é uma quantia que não dá nem para fazer as operações tapa-buraco e roçada. Né? Então, isso que eu quero dizer, pior do que está, eu acho que não pode ficar. Então, tem estradas ali que foram construídas recentemente, há 5 anos, 6 anos, que são estradas boas, que precisam ter a manutenção, a manutenção mesmo. Pois é, o senhor me dizia que estradas construídas há 5 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, já estão em avançado estado de deterioração? A que estão em avançado estágio de degradação são as estradas construídas há mais tempo, que é o caso, por exemplo, de Caçador, Taquara Verde, BR-153, ou a 135, a SC-135, que vai de Caçador até Portunhão. Essas são estradas construídas há 10 anos. Mas construídas não, melhoradas há mais ou menos 10 anos. Essa de Matos Costa, não, essa foi construída há 10 anos. Mas a de Taquara Verde é uma estrada que foi executada há aproximadamente uns 30 anos, mas depois disso já teve o contrato de recuperação. Só que hoje ela está em estado de degradação. Eu até peço para o Felipe rodar aí algumas imagens aqui para o nosso papo seguindo, por favor. Renato, essa questão da manutenção das rodovias, né? E aqui nós temos apresentando 2 advogados, na verdade, nós temos que cobrar também dos responsáveis pela execução e os responsáveis pela fiscalização. Evidentemente que a fiscalização é um fator determinante na qualidade da rodovia. Se não houver uma fiscalização rígida e que cobre a execução adequada da rodovia,
nós podemos ter essa situação de, em um curtíssimo espaço de tempo, a rodovia apresentar problema. Bem colocado, presidente. A questão do certame, por exemplo, da SC 135, ela está deteriorada apenas pelo uso ou pelo material utilizado? Como é que foi? Nós temos que fazer essas análises, é muito importante. Sim. Essas fotos que estão sendo apresentadas... Até pode mostrar de novo, por favor, Felipe. Sim. São fotos do trecho ali de Matos Costa até Porto União. Tá? Essa aí já é também Matos Costa, Porto União. Mas tem fotos que eu acho que estão aí no arquivo, que é do trecho de Taquara Verde. Essa foto aí já é do trecho de Taquara Verde até a BR-153. Então, os senhores reparem ali a situação do pavimento. O maior inimigo de uma estrada, de uma pavimentação rodoviária, é a umidade. Com o asfalto aberto, como ele está ali, todo trincado, a umidade vai penetrando e vai prejudicando ali a base e tudo mais. Então, a operação tapa-buraco, como o engenheiro Mário está falando agora, não resolve a situação. E o risco de um acidente, né, de passar por um buraco desse. Essa estrada, realmente, você não consegue nem desviar. É uma rodovia criminosa. E até para que não fique em dúvida, assim, nós estamos no limite da responsabilidade fiscal. A maioria dos estados estão. Então, a folha de pagamento hoje já ocupa 60% por 65%. Sim. O percentual que sobra é para educação, saúde, infraestrutura, segurança. Então, a gente vê que está subdimensionado o orçamento do Estado para destinar a esse tipo de obra. A gente precisa realmente impulsionar, e é um trabalho que até as entidades em geral, a Fiesc, vem trabalhando para que a gente possa impulsionar isso quanto antes, porque a infraestrutura está intrinsecamente ligada ao escoamento da economia. Né? Infelizmente, a gente precisa disso para poder alavancar, senão a gente tem silos cheios de produção e a gente não consegue fazer esse escoamento, e é uma reação em cadeia, né? No final das contas, a gente acaba tendo prejuízo nos reflexos. Com relação à concessão, Renato, eu gostaria de deixar esclarecido para os ouvintes e para a população catarinense, a federação realmente defende a concessão, mas isso deve ser um estudo muito bem feito. Nós também não podemos assumir a concessão de todas as rodovias. O governo também tem que fazer a parte dele, não é verdade? O Antônio colocou da questão da máquina pública que está inchada, quer dizer, a folha compromete muito a receita com folha de pagamento. Isso tem que passar por uma ampla reformulação. Não dá para se achar agora que toda a solução da rodovia vai ser via concessão. Existem rodovias que elas não se viabilizam com concessão. E o que nós sempre defendemos na concessão é que a concessão da rodovia tem que ser um benefício para a população. Ela não pode ser mais um ônus, seja, a concessão tem que ser um benefício. Ela tem que trazer vantagem para o seu usuário. Ele vai pagar, mas em compensação vai ter uma rodovia que ele trafega com muito mais qualidade, com muito mais rapidez e principalmente com muito mais segurança. Então essa é a posição que a federação tem. A Auresc, ela vê a questão dos pedágios, das concessões, nesta linha que o Renato colocou no começo. Nós não podemos permitir um modelo que foi imposto a nós aqui do regime federal, em que não houve, ou talvez houve pouca transparência, participação da sociedade civil, né? E que a agência reguladora, e aí está a mobilização das entidades como a Fiesc, como a OAB e a própria Auresc, e também a imprensa, de não deixar que uma agência reguladora seja apenas um esteio político. Aí nós vamos cair o que o doutor Antônio está falando, que é inchar novamente a máquina pública de pessoas que não têm perfil, ou perfil técnico, ou compromisso com os usuários, e estarem à frente dessas agências. É o que mais acontece no país e em alguns estados. Então nós temos essa preocupação, a gente está nesta mesma toada, nós precisamos discutir seriamente que alguns trechos estaduais precisamos realmente reavaliar de que forma nós vamos tratar, se é através de RDC, se é através de PPP, inclusive que está sendo reformulado, porque não foi utilizado ainda, pelo que eu conste, aqui no estado de Santa Catarina, né? Então nós temos que fortalecer a transparência e também a fiscalização externa, que é da sociedade civil. Sem isso, nós vamos repetir o que está acontecendo com o que nós, aqui usuários da Grande Florianópolis, estamos aguardando, e daqui a pouco acaba a concessão da 101 e o contorno viário de Florianópolis ainda não vem. Nós não temos nenhuma obra em parceria público-privada em Santa Catarina? Nenhuma obra. Em contrato com o Estado? Nenhuma obra. Nem de infraestrutura, nada? De infraestrutura, nenhuma Portos, obra. não? Nenhuma obra, não.
Qual é a explicação para isso, hein? É falta de marco regulatório, é segurança jurídica? O que é, hein? Na verdade, eu acho que falta dar direcionamento, dar enfoque. É mais uma questão de nomenclatura. Por exemplo, o consórcio aqui de transporte público, ele tem as características, o viés de uma parceria público-privada, porque ele implica em investimentos da empresa e investimentos do órgão público. Isso é uma parceria público-privada, investimentos em contrapartida e fiscalização um do outro. O senhor diz a questão do subsídio? Não? Não do subsídio, de próprios investimentos de infraestrutura mesmo. Portanto, o Estado quanto a empresa... Mas o senhor diz que é o transporte coletivo municipal? Isso, municipal. Mas onde é que o consórcio investe em infraestrutura? Ele investe não na questão viária, mas na questão dos equipamentos, né, de monitoramento do próprio sistema de operação e acompanhamento nesse sentido. Né? Só que a gente precisa passar por essa reformulação que o meu colega ali, o Dr. Alisson, falou, né, de determinar de uma maneira muito mais clara o que é uma parceria público-privada, para que as pessoas possam entender efetivamente como é que ela funciona e colocar em aplicação. Né? Porque a gente tem a parceria público-privada dentro da lei, ela faz parte da modalidade de concessão. Né? Sim. Então ela entra dependendo da nomenclatura, uma concessão, então poderia... só que a gente não pode dizer que toda concessão é uma parceria público-privada, mas toda parceria público-privada E os investidores, eles virão, quanto mais transparente o processo, quanto mais seguro né? o contrato, o investidor existe. Então, como está nebuloso ainda essa questão de PPP, essa questão que vai ser feitas as concessões, não digo só no governo do estado, mas em qualquer área, o investidor, o empresário, ele se sente acuado, o governo não tem como dar o suporte, então nós daí ficamos reféns nesse drama todo aí que estamos acompanhando. Bom, o seguinte, nós vamos para o intervalo. Outros 2 temas abordados na reunião de ontem: a manutenção das 2 pontes, Pedro Ivo e Colombo Salles, aqui no acesso, saída da Ilha de Santa Catarina, e também a restauração da ponte Ercílio Luz. Então voltaremos com estes temas a seguir.